Boa noite. Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, reafirmo, em nome do governo do presidente Lula, o nosso compromisso com a defesa da vida. Esta data, criada pelas Nações Unidas há mais de 50 anos, busca mobilizar a humanidade para a preservação da natureza e da vida em nosso planeta. Vivemos tempos em que as mudanças climáticas provocadas pela degradação do meio ambiente e pelo consumo excessivo de combustíveis fósseis ameaçam profundamente o nosso futuro. O aumento das secas, inundações, ondas de calor e incêndios coloca em risco a alimentação, a saúde, a moradia de milhões de pessoas em nosso país e em todo o mundo. Diante desse cenário, o governo brasileiro tem atuado com firmeza, orientado pela ciência, pela justiça social e por investimentos consistentes em políticas públicas ambientais. Nos primeiros 2 anos do governo do presidente Lula, conseguimos reduzir quase pela metade o desmatamento na Amazônia e em 32% em todo o país. Isso só foi possível com o fortalecimento da fiscalização e do combate aos crimes ambientais pelo IBAMA, o ICMBio e a Polícia Federal. Com ministérios, governos estaduais, prefeituras e comunidades locais jogando juntos. Também retomamos a criação de reservas ambientais e a demarcação de terras indígenas e quilombolas, territórios vitais para a proteção da nossa natureza e da nossa biodiversidade. Estamos colocando em prática o Plano Clima com metas claras e compromissos ambiciosos contra o aquecimento global. O acerto e a credibilidade dessas ações permitiram uma grande ampliação das doações internacionais para o Fundo Amazônia e novos investimentos no Fundo Clima, fazendo deles uma das principais fontes de recursos para apoiar a transição ecológica do nosso país. Mas sabemos que ainda há muito a ser feito. Precisamos aprimorar nossas políticas públicas e nossa legislação ambiental, mas sem permitir retrocessos que ponham a perder um esforço de décadas da sociedade brasileira que pode se orgulhar de ter uma das mais completas e bem avaliadas leis ambientais do mundo. Não podemos permitir que, em nome da agilização das licenças ambientais, seja desferido um golpe mortal em nossa legislação, justamente quando o desequilíbrio ecológico, que está acelerando as mudanças climáticas, nos cobra mais responsabilidade. É possível promover o desenvolvimento sustentável com justiça social e ambiental, ampliar o acesso à infraestrutura, protegendo o meio ambiente, melhorar a vida das populações mais vulneráveis com responsabilidade, recuperar áreas degradadas com regeneração de nossos biomas e impulsionar um novo ciclo de prosperidade, mantendo a floresta em pé, investindo em energias limpas e no uso responsável da água e do solo. Nosso país tem tudo para liderar esse processo pelo exemplo, pautado no diálogo, na ciência e nos saberes milenares de nossos povos indígenas e comunidades tradicionais. Comprometido com as gerações de hoje e de amanhã. Liderar pelo exemplo, aliás, é o que todos esperam do Brasil, que se prepara para receber em novembro o maior evento de meio ambiente do mundo, a COP30, em Belém do Pará. Será a COP do chamamento de um grande mutirão para que o mundo se una no esforço coletivo pela implementação dos compromissos até aqui firmado na Convenção do Clima. Neste 5 de junho, renovamos nosso chamado à ação. Preservar o meio ambiente é preservar a vida. Este é um dever de todos, governos, empresas, comunidades e cidadãos. Nosso tempo é agora. Muito obrigada. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Jornal da Luz TV. E no jornal de hoje você vai ver Lula chega na França para discutir acordos entre Brasil e França. A deputada Carla Zambelli tem o seu nome adicionado na lista da Interpol. Presidente Trump e Elon Musk trocam farpas.
Também vamos falar sobre a casa de um dono da construtora que foi invadida. O dono da construtora foi assassinado durante o assalto. Também vamos falar sobre o corpo de um casal que foi encontrado por soldados israelenses na guerra entre Israel e Hamas. Os corpos foram encontrados na região de Gaza. Essas e outras notícias você vê aqui no Jornal da Informação e da Prestação de Serviço, no Jornal da Noite TV. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Jornal da Noite TV. Quero agradecer você o novo horário da noite do Jornal da Noite TV. De segunda a sexta, o nosso encontro é às 8h25 da noite. E a deputada Carla Zambelli, que fugiu para o exterior após ser condenada a 10 anos de prisão, teve o seu nome adicionado na lista da Interpol, Polícia Internacional. A deputada Carla Zambelli pode estar nos Estados Unidos. Confira agora uma reportagem que vai falar sobre onde e como e o porquê o nome dela foi adicionado na lista da Interpol. O ministro Alexandre de Moraes disse que a fuga do território nacional se reveste, além da tentativa de impedir a aplicação da lei penal, na reiteração das condutas criminosas de atentar contra as instituições, por meio de desinformação para descredibilizar as instituições democráticas brasileiras e de interferir no andamento de processos judiciais em trâmite na Corte. A nova investigação vai apurar suposta prática dos crimes de coação e obstrução de investigação. O ministro determinou que Zambelli seja ouvida em 10 dias, o que pode acontecer por escrito, já que ela está fora do país. Moraes também orientou a Polícia Federal a manter o conteúdo postado por ela nas redes sociais e que o Banco Central informe os depósitos por Pix feitos para parlamentar no último mês. A nova investigação foi aberta depois que o ministro decretou a prisão preventiva de Zambelli. Ela deixou o país 11 dias depois de ser condenada pela primeira turma a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça e fraudar documentos públicos. Na decisão pela prisão, o ministro disse que a viagem tinha o objetivo de escapar da aplicação da lei penal. A primeira turma do Supremo julga amanhã, no plenário virtual, o recurso da defesa de Carla Zambelli contra a condenação. As redes sociais já bloquearam os perfis da parlamentar e o Supremo pediu a inclusão do nome dela na lista vermelha da Interpol. Zambelli deixou o Brasil em 25 de maio pela fronteira com a Argentina e de lá, segundo a assessoria, foi para os Estados Unidos. Em vídeos divulgados pelas redes sociais, Zambelli informou que tem cidadania italiana e estaria imune a pedidos de prisão ou extradição. Mas o Brasil tem tratado recíproco de extradição com a Itália e com os Estados Unidos. Pelos acordos, as autoridades estrangeiras devem reconhecer a validade do julgamento do Supremo Tribunal Federal. A Carla Zambelli está fugindo, de alguma maneira, de uma sentença do Brasil. Isso é uma coisa fática que ela mesma admitiu. Em termos de legalidade procedimental, não há o que se discutir em termos de contraditório e ampla defesa. A justiça tem que ser feita, a deputada Carla Zambelli tem que ser presa, porque ela cometeu crime. Vamos falar agora sobre a casa de um desembargador. A casa de um dono de uma construtora foi invadida por criminosos armados. O dono da construtora foi assassinado dentro do imóvel. Ele estava sozinho no momento do acontecer. Vamos conferir agora a reportagem que conta como aconteceu.
Rua numa área nobre de São Paulo, com muros altos, cerca elétrica e câmeras de segurança. Nada fez com que o dono de uma construtora escapasse da violência. Francisco Paulo de Sebe Filippo foi morto ontem à noite dentro de casa. Parentes e amigos do engenheiro tentavam entender o que havia acontecido. O que se sabe é que Francisco estava sozinho em casa e que 4 criminosos entraram de carro pela garagem pouco depois das 7 horas da noite. A polícia investiga como os bandidos tiveram acesso à residência. Uma das hipóteses é que eles tenham uma cópia do controle do portão, já que não há sinais de arrombamento. Esta imagem mostra quando a quadrilha fugiu. O carro ainda bate na árvore. O veículo foi abandonado a cerca de 1,5 km da casa. Levaram algumas joias, algumas coisas. Ele foi atingido por um tiro na nuca. Ele estava na ponta de uma mesa, provavelmente escrevendo alguma coisa, e ele deve ter sido surpreendido com a entrada desses 4 e estava com a mão erguida, então não teve reação. Francisco tinha 57 anos e era dono da construtora Filippo. Era casado e pai de um jovem de 19 anos e um menino de 5. Ele será enterrado hoje às 4 da tarde em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. A polícia já tem a identificação de um suspeito da quadrilha e agora analisa as imagens das câmeras de segurança das ruas, já que a central de monitoramento da casa do engenheiro foi desligada. A polícia também investiga se o crime tem relação com outras 2 invasões a casas de alto padrão em São Paulo. Por isso que nós trabalhamos junto com o DEIC, tá? O carro está sendo periciado agora. Esse tipo de crime patrimonial, o DEIC tem uma expertise, né? E uma equipe que já tá atrás desse. Lamentável, né? Nem com uma segurança reforçada como a da casa desse empresário continuou sendo invadida pelos criminosos. É impressionante a ousadia dos criminosos do Brasil. E o presidente Donald Trump trocou farpas com o Elon Musk, dono da rede social Twitter, ou melhor, X, e dono da base espacial SpaceX. Donald Trump disse, abre aspas, estar decepcionado com o Elon Musk. Vamos conferir agora. Na coletiva de despedida de Elon Musk do governo, sexta-feira passada, os então aliados trocavam elogios. Fico honrado de estar com Elon e ele não está realmente indo embora. Vai ir e voltar, disse Donald Trump. A relação de Trump e Musk se estreitou durante a campanha eleitoral. O bilionário chegou a distribuir cheques de $1 milhão para os eleitores que votassem antecipadamente em estados-chave na disputa. Foi convidado VIP no primeiro discurso de Trump, recém-empossado, no Congresso americano. E o presidente tentou alavancar as vendas do carro elétrico fabricado por Musk numa cena pouco comum de se ver no Jardim da Casa Branca. Mas há 9 dias, Elon Musk criticou publicamente pela primeira vez a lei orçamentária proposta por Donald Trump. E a relação dos dois ficou estremecida. Depois que a proposta passou na Câmara dos Deputados e depois de deixar o governo, Musk deixou de lado a discrição. Sinto muito, mas não aguento mais, ele postou. Este projeto de lei de gastos do Congresso, enorme, ultrajante, é uma abominação repugnante. Que vergonha para quem votou a favor. Vocês sabem que erraram. Isso aumentará o já gigantesco déficit orçamentário e sobrecarregará os cidadãos americanos. Hoje, no Salão Oval, Donald Trump disse que está muito decepcionado com Elon. Ele conhecia este projeto de lei melhor do que quase qualquer pessoa aqui e não tinha problema algum, disse Trump. Também falou aos repórteres que muita gente que deixa a Casa Branca depois sente falta. Alguns aceitam, outros ficam hostis, previu o presidente. Minutos mais tarde, cada um, em sua rede social, trocaram acusações. Sem mim, Trump teria perdido a eleição, postou Musk. Trump: a maneira mais fácil de economizar bilhões e bilhões de dólares em nosso orçamento é encerrar os contratos governamentais com Elon Musk. A declaração de Trump é uma referência aos contratos da NASA com a empresa de foguetes de Elon Musk, SpaceX.
Musk. Em vista da declaração do presidente, a SpaceX começará a cancelar o uso público dos foguetes. Musk. As tarifas de Trump causarão uma recessão no segundo semestre deste ano. Elon Musk também fez várias postagens ligando Donald Trump com Jeffrey Epstein, o milionário americano que caiu em desgraça e morreu na prisão em 2019. Sem apresentar provas, Musk disse que Trump é citado nos arquivos de Epstein, que foi preso por tráfico sexual de menores de idade e que, por isso, os arquivos não foram publicados. Depois dessa acusação, Trump escreveu mais uma vez na rede social: "Não me importo que Elon Musk se volte contra mim, mas ele deveria ter feito isso meses atrás." E também o presidente Trump dos Estados Unidos determinou a proibição de imigrantes de 19 países. Pois é, esses imigrantes vêm em busca de condições básicas de sobrevivência, né? Essa proibição vai começar a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 9 de junho. Donald Trump afirmou que essa lista de países com restrição de entrada nos Estados Unidos pode ser revista a qualquer momento e que novos países podem ser incluídos caso novas ameaças apareçam. Por aqui, esse decreto está sendo chamado de Proibição de Viajar 2.0. É uma referência a uma mesma medida que Trump tomou no primeiro mandato, assim que tomou posse em 2017. Na época, ele barrou a entrada de cidadãos de 7 países de maioria muçulmana. Naquela época, o decreto provocou protestos, caos nos aeroportos e enfrentou várias batalhas judiciais. A medida acabou sendo derrubada quando Joe Biden tomou posse. Desta vez, a proibição tem várias exceções, mas ela atinge um número muito maior de pessoas. Estima-se que ela possa afetar todos os anos 170 mil estrangeiros. Trump fez o anúncio num vídeo publicado na internet pela Casa Branca. Uma ação diferente do habitual. O presidente costuma levar os jornalistas até o gabinete para anunciar decretos e possivelmente responder questionamentos sobre as ações. Na mensagem, Trump diz que instruiu o secretário de Estado a fazer uma lista das regiões do planeta que apresentam alto risco para os Estados Unidos e recomendar lugares onde restrições de viagens deveriam ser impostas. Segundo o presidente, a análise incluiu países que são uma grande ameaça pela presença de terroristas, falha em cooperar com a segurança, incapacidade de verificar os antecedentes criminais dos viajantes e alto índice de cidadãos que entram legalmente nos Estados Unidos, mas não vão embora dentro do prazo estabelecido pelas autoridades americanas. Não podemos deixar a porta aberta para quem vem de um país onde não temos como examinar com segurança e confiança aqueles que tentam entrar nos Estados Unidos, afirmou Trump. A proibição de viagem para os Estados Unidos aos cidadãos dos 19 países tem algumas exceções. Ficarão de fora da lista diplomatas, pessoas que estão no processo de naturalização americana ou que já tenham dupla nacionalidade, cidadãos com residência permanente nos Estados Unidos, ou seja, quem tem o Green Card e quem já tirou alguns tipos de visto americano. Também ficarão de fora da proibição os atletas que virão para os Estados Unidos para competir na Copa do Mundo no ano que vem, nas Olimpíadas de 2028 e em outros grandes eventos esportivos. Para esse especialista em política externa americana, Trump tomou a decisão pensando na base política dele. O presidente mostra que está excluindo estrangeiros perigosos dos Estados Unidos, e isso é uma parte importante da imagem política dele. Em nota, a Comissão da União Africana diz que está preocupada com o potencial impacto negativo de tais medidas nos laços interpessoais, no intercâmbio educacional, no engajamento comercial e nas relações diplomáticas mais amplas. Hoje cedo, no aeroporto de Nova York, essa americana lamentou a proibição. Donald Trump dando mais uma lei, mais um decreto presidencial, um decreto que é arriscado para os Estados Unidos. Não estamos sabendo o que Trump está fazendo com o país. O que Donald Trump quer fazer com os Estados Unidos, né, gente? Está fazendo um absurdo. E agora vamos falar sobre a chegada do presidente Lula na França.
e o estreitamento entre Brasil e França. O presidente Lula debateu com o presidente da França, Emmanuel Macron, novas leis e parcerias entre o Brasil e a França. Vamos ver como foi e o que Lula vai fazer nesta visita à França. Lula desembarcou em Paris ao lado da primeira-dama Janja e com uma comitiva de 19 pessoas, entre elas 7 ministros. Na chegada ao hotel, o presidente, que tem feito duras críticas ao massacre israelense na faixa de Gaza, recebeu um lenço que simboliza o apoio aos palestinos e colocou sobre o ombro. Antes de embarcar, Lula disse que discutiria o genocídio de Israel contra palestinos com o presidente francês Emmanuel Macron. A agenda começa mesmo amanhã, com uma cerimônia oficial e um encontro entre os presidentes no Palácio do Eliseu. Lula e Macron devem conversar sobre o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. A ameaça do presidente americano Donald Trump de aplicar tarifas de 50% sobre os produtos da Europa pode reduzir a resistência da França ao tratado. O acordo foi fechado no ano passado, depois de mais de 2 décadas de negociações, mas ainda falta aprovação do bloco europeu. Os agricultores franceses voltaram a pressionar Macron para barrar o acordo. Eles dizem que vão perder competitividade por conta dos preços mais baratos de produtos da América do Sul. E que se resolva e grandes parcerias vêm para o país. Nós vamos falar agora sobre o corpo de um casal de velhinhos, de um casal de 2 idosos que foi encontrado na faixa de Gaza. Os 2 corpos já sem vida foram encontrados pelas frotas israelenses. E mostra como o confronto entre Israel e Hamas continua agressivo. Confira agora como foi, o que informa autoridades israelenses. Os corpos são de um casal de idosos que também tinham cidadania americana e foram recuperados durante uma operação do exército israelense no sul da faixa de Gaza. Exames de DNA confirmaram as identidades de Judy Hagi, de 70 anos, e do marido dela, Gadi Hagi, de 72. Eles foram mortos durante os ataques do Hamas e de outros grupos terroristas no dia 7 de outubro de 2023. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que não vai descansar até que todos os reféns voltem para casa. Parentes de Judy e Gadi agradeceram. As famílias dos sequestrados pedem um acordo de cessar-fogo para pôr fim a todo esse drama. E alunas de uma escola particular de Belo Horizonte, Minas Gerais, denunciam que fotografias teriam sido alteradas com o uso de inteligência artificial. A principal suspeita é que tenha sido feito por um aluno que estuda no colégio particular. Que o suposto infrator pegava as fotos das vítimas. Todas são alunas de uma escola particular de Belo Horizonte. Segundo as denúncias, as imagens foram modificadas com inteligência artificial e depois divulgadas e vendidas em um aplicativo de mensagens. A suspeita é que o autor também estude no colégio. A Polícia Civil, o Ministério Público e a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Minas acompanham o caso. As investigações estão sob sigilo. Segundo as famílias, 25 adolescentes foram vítimas de manipulação para criar material pornográfico. Por causa do sigilo de proteção ao menor de idade, nós não vamos identificar essa mãe, que conta que as fotos adulteradas da filha foram vazadas. Eu vi uma foto, uma manipulação muito mal feita. Até. A minha filha, por exemplo, não está manipulada, mas ela já está de biquíni. Agora, teve uma outra foto que é nítida, uma manipulação com o rosto de uma pessoa e corpo de outra. Segundo a coordenadora da Promotoria de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, todos os envolvidos podem ser penalizados.
Se forem constatadas omissões, que as pessoas deixaram de agir quando deveriam agir, quando tinham um dever legal de agir, é possível que haja punição no âmbito civil. Os pais precisam acompanhar as atividades dos filhos, eles são responsáveis legais pelos filhos. A mesma coisa a escola. A escola tem responsabilidades definidas por lei também. O colégio afirma que já adotou algumas medidas pedagógicas, como ouvir as vítimas e seus responsáveis, além de convocar o suposto autor e seus familiares, e que vai aplicar medidas disciplinares conforme o regimento da instituição. Muita gente usa para o bem, mas muita gente usa para o mal. O Jornal da Noite TV fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e companhia. Para rever o que você assistiu, basta acessar Noite Play. E para mais informações, @Noite TV News, portal N5 e @Noite TV. Segue também o @Jornal da Noite TV para conferir mais informações. Muito obrigado pela sua audiência e companhia. Muito obrigado por mais um dia no Jornal da Noite TV. Ao vivo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia, e audiência. Esse foi o Jornal da Noite TV.